E se na semana passada, no Encontro com a Beleza, ficamos a conhecer um banger do século XVIII, o Martim prometeu para esta semana, neste Encontro com a Beleza, o avô do heavy metal. Foi mais ou menos isto, não? Foi exatamente isto. Ok. Eu estou muito curioso. Com o selo de aprovação de Fernando Ribeiro. Falaram sobre isto? Falámos sobre isto. E ele concorda? Ele concorda. Epá, então a história é a seguinte. Há uns meses participei numa mesa redonda com o Fernando Ribeiro, dos Municipal. Municipal, para quem não conhece, é a banda de heavy metal portuguesa, com já décadas de história. E porque ele escreveu um livro, eu também escrevi um livro, ambos somos músicos e, portanto, pensaram juntar dois géneros tão diferentes, como a música clássica e o heavy metal, e ver no que é que dá. Eu fui o primeiro a ter a palavra e disse que, na verdade, não achava assim tão chocante, porque para mim o heavy metal começa no século XIX, numa música específica. E o Fernando Ribeiro, assim que falou, disse, e confirmou a minha opinião, que no heavy metal há um culto de um autor russo específico, que para eles é o avô desta coisa toda. E, portanto, nós convergimos na ideia de que Mussorgsky, o compositor em questão, é o avô do heavy metal. E aqui não é apenas o heavy metal enquanto expressão musical, mas também todo aquele imaginário do heavy metal, portanto, as histórias das florestas e dos reis, e estás a ver essa uma coisa mais macabra estética, também, mais escura. Sim, mais escura, mais gótica, se quisermos. Tudo isso converge nesta música incrível que vamos ouvir e cuja história se conta da seguinte forma. Estamos, portanto, na Rússia. Em 1873 morre um tipo chamado Viktor Hartmann, que era pintor e arquiteto, que era muito amigo do compositor e, portanto, organiza-se uma exposição com toda a sua obra na Academia Imperial de Arte de São Petersburgo. E o próprio Mussorgsky, aliás, empresta 2 quadros dele, da sua coleção pessoal, para essa retrospectiva, e andava por ali a ver aquilo e disse, não, o que era giro era eu fazer música para alguns dos quadros específicos. E, portanto, ele vai construir uma estava peça. A ver que de alguns anos depois iam existir headphones para ter nas galerias de arte, não é? Ele tinha essa visão. E um código QR para tu ires parar a uma playlist, tudo isso. Então, ele compõe em 3 semanas, uma febre enorme, uma peça chamada Quadros de uma Exposição. Pictures at an Exhibition. Exatamente, em que tem vários andamentos pelo meio que se chamam promenade, que é no fundo tu andares ali a passear, e os promenades são todos pequeninos e assim com um tema simpático, e depois tens as músicas muito contrastantes. Uma é sobre umas portas gigantes de um castelo, outra é sobre catacumbas, no fundo o que ele estava a ver nos quadros. Temas do heavy metal, portanto. Bastante. Mas há uma em específico que é incrível, que é que nós vamos ouvir, que é a Baba Yaga. A Baba Yaga faz parte do folclore russo, faz parte, também acho que escandinavo, mas sobretudo russo, que é uma bruxa que vive numa cabana que tem umas patas de galinha. Okay. A própria cabana tem umas patas de galinha gigantes e tudo isto é muito bizarro e muito grotesco. E portanto a Baba Yaga anda aos saltos e é pesada e estás a ver, uma bruxa. A malta do norte da floresta. Europa tem esse tipo de imaginação, não é? Exatamente. E esta Baba Yaga gera o heavy metal. Portanto, ele escreve a peça original para piano, mas em 1922 o Maurice Ravel faz uma versão para orquestra que tem ainda mais power. Portanto, nós vamos ouvir esta Baba Yaga. Basta dizer que a indicação do Mussorgsky é allegro feroce, portanto, allegro feroz, é para tocar isto com violência. E essas indicações do tom, exatamente. E logo as primeiras notas são os saltos desta cabana gigante e grotesca com as patas, de galinha. E vais ouvir ali um riff tan, tan, taki, taki, tan, tan, na linha de baixo que podia estar em qualquer malha de heavy metal. Portanto, os power chords, a explosão de energia, o peso, mas também toda a imaginação do heavy metal está tudo aqui. Fernando Ribeiro, se estás a ouvir, está aqui um piscar de olho.
Confirmo. pesado. Há aqui não é? heavy metal, claramente. pesado. Sim. E onde não há, na zona lá no meio, não deixa de ser grotesco. Eu já tinha ouvido falar dessa coisa da galinha, como é que se chama? Da Baba Yaga. Baba Yaga. Eu já tinha ouvido falar disso. É possível. Até acredito que no heavy metal exista uma banda chamada Baba Yaga. Sim. E tudo mais, porque ela é muito grotesca. Extremamente grotesca. E é interessante também dizer que este compositor, no seu tempo, também foi um metaleiro da pesada. Ele tem ar disso. Era um tipo que... Tem ar disso. Tem um cabelo que poderia ser de metaleiro. Sim, um cabelo e um estilo de vida, coitado. Ele bebeu-se até aquele nariz não engana. Não. Aquele nariz está Não ali. engana. Aliás, já sei que estás a ver o quadro dele todo despenteado, não é? Sim. Esse quadro tem uma história muito triste, que é o pintor, o Ilya Repin, que o pintou, soube que o Mussorgsky já estava internado e às portas da morte por, enfim, alcoolismo e devido a uma cirrose, uma coisa assim, e sabendo que ele ia morrer, ele foi a correr para o hospital para tentar ainda fazer um retrato dele. Aliás, podes ver que o retrato está inacabado. Ele não chegou e foi feito poucos dias antes da sua morte. Exatamente. Portanto, isto é um testemunho incrível deste gênio, do estado a que ele chegou. Portanto, se isto não é a vida do rock, mesmo. eu não sei o que é. Estava aqui a tentar. Ele era de onde? Que esta malta normalmente é de São Petersburgo, não é? Que é onde está a elite cultural da Rússia, normalmente. Era a capital, na altura. Exato. E teve chegou a viver com um colega chamado Kutuzov, que depois jogou no Sporting, só durante uma época por empréstimo do Milan. Sim, exatamente. Muito bem. É exatamente o próprio. E é o mesmo também que foi o general que combateu contra o Napoleão. Pictures Tudo a mesma pessoa. at an exhibition, Baba Yaga, Modest Mussorgsky. Aqui o pai, o avô do heavy metal, trazido ao encontro com a beleza pelo Martim Sousa Tavares, com o selo de aprovação de Fernando Ribeiro dos Moonspell. Foi aqui que tudo começou para este género. Obrigado por nos explicares isso, Martim. Para a semana estamos de volta com outro encontro com a beleza. Um abraço, Martim. É sempre assim.